Irmãos, nós vamos compartilhar um texto da palavra. Eu quero pensar com você, hoje à noite, em uma ênfase que tem estado no meu coração. Quero pensar sobre o silêncio do crente. Salmo 139, de 1 a 4. Nós falamos muito sobre o silêncio de Deus, né? Muitas vezes vem essa nossa ênfase em mensagens e perguntas, né? Aquela pergunta antiga, por que Deus fica calado? Mas eu queria fazer perguntas diferentes hoje. Hoje eu quero ir por outra via de argumentação, né? Pensar com você um pouco sobre quando, na verdade, nós ficamos em silêncio. Salmista, eu quero tomar por base o texto do Salmo 139, de 1 a 4, quando o salmista diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Feche os seus olhos um pouquinho. Pai querido, nós precisamos que a Tua palavra seja viva e seja eficaz nos nossos corações. Não podemos apenas ouvir uma mensagem porque temos que ouvir uma mensagem em um culto. Mas queremos, ó Deus, ouvir como filhos que ouvem a palavra de um pai que ama e quer conduzir os filhos por caminhos aplanados. O Senhor conhece, ó Deus, o coração de cada participante desse ato de adoração. O Senhor conhece o coração dos homens, o Senhor conhece o coração das mulheres, o Senhor sabe quais são as lutas. Por isso, nesta noite, no nome de Jesus, toma esta porção da palavra e aplica no nosso coração, segundo os propósitos eternos do Senhor, para que não seja uma explanação apenas, mas seja uma revelação do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, para que se torne alimento para a nossa alma. E assim nos ajude na construção da vida, de maneira que o Teu nome seja glorificado. Nós colocamos este momento nas mãos do Senhor e pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, eu trago para nós pensarmos juntos, Lucas, alguns questionamentos. Eu gosto muito de fazer perguntas, porque a pergunta ela sempre nos leva de encontro com respostas. Tem um problema, perguntas erradas produzem respostas erradas, né? Por isso que quando a gente formula perguntas, a gente tem que pensar bem naquilo que está perguntando. E eu coloco algumas perguntas para nós pensarmos. Nós costumamos falar muito sobre o silêncio de Deus. Mas e o nosso silêncio em relação a Deus? Onde é que fica? O que fazer quando não conseguimos orar? Deus condena o crente quando ele está com dificuldade de orar? Eu, como pastor, ouço muitas vezes o seguinte questionamento: pastor, eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu não consigo nem orar. E aí? Aí vem um pastor, né, e diz assim: não, meu irmão, você precisa orar. Você não está conseguindo, mas adianta falar, você precisa orar. É a mesma coisa que você falar para um deprimido, você precisa se animar, né? O deprimido está deprimido porque não consegue se animar. Aí vem, né, o psicólogo popular e diz assim: você precisa se animar. Mas como é que o cara vai se animar se ele está deprimido? São duas coisas que não dão para acontecer, exatamente por causa, uma contraria a outra, né? Então aqui, como é que a gente faz
quando o nosso coração está tão amarrado, a circunstância da vida está tão difícil que a gente nem orar consegue. E o que fazer? Né? Então eu queria pensar com você sobre alguns motivos que promovem o silêncio. Primeiro motivo que eu trago para nós pensarmos são as dúvidas. Muitas vezes a gente entra num processo de dúvidas tão grande que quando você vai orar, a dúvida inunda o seu coração, você diz, eu nem vou orar. E perceba uma coisa, lá na frente eu vou falar sobre incredulidade. E dúvida e incredulidade vem em campos diferentes. Muitas vezes você está não descrendo, mas está duvidando de que Deus realmente possa estar ouvindo a sua oração. Talvez não tanto pela capacidade de Deus, mas por alguma coisa errada em você. Porque geralmente a gente diz assim, eu acho que alguma coisa não está certa comigo, porque será que eu estou orando certo? Será que eu não precisaria gritar mais? Será que eu não precisaria pular? Será que eu não precisaria, de repente, me jogar no chão? Será que será que eu deveria ir para um monte? E aí nós começamos com um monte de dúvidas, tudo em torno do processo da oração, e por conta desse monte de dúvidas, a gente acaba deixando a oração para lá, porque na verdade nós não chegamos a resposta nenhuma. Outro motivo são os sofrimentos. O que mais eu encontro são pessoas que, por conta da acentuação do sofrimento, acabam retendo o processo de oração porque acham que já não está valendo mais nada. Né? Acho que Deus não está me ouvindo, o sofrimento está muito grande, eu não mereço tudo isso, mas se eu estou vivendo é porque eu devo merecer, eu acho que não mereço, mas eu devo merecer, não sei por que eu estou passando tudo isso, e esse processo acaba muitas vezes gerando silêncio, a pessoa não consegue orar mais. Terceiro, raiva. Quarto, tristeza. Raiva e tristeza são manifestações emocionais, e é bom a gente lembrar disso. A gente, muitas vezes, num processo de raiva, você pode sentir, não estou falando que você deve sentir, tá bom, gente? Não digam que eu estou falando isso, mas pode acontecer de você até sentir raiva de Deus, na sua luta, na sua crise. E nessa tua ira escondida, é como uma pessoa que ela tem um amor pelo pai, mas por conta de algumas circunstâncias ela sente um ódio pelo pai. Esses sentimentos ambivalentes, como diz a própria psicologia, você sente amor e ódio ao mesmo tempo, acontece em relação a Deus também. Você ama a Deus, mas tem momentos que por conta do sofrimento, das dúvidas, das angústias, das lutas da vida, você esconde, você não fala uma certa raiva que você tem de Deus, de permitir que você tenha passado por uma situação que o outro passou. Por exemplo, quando você olha para a situação de uma pessoa que não vai na igreja, não busca Deus, não busca a palavra, não faz nada de correto, está vivendo a vida errada, o cara é um malandro, um safado, um cara de pau, está vivendo andando num carro bom, tem uma casa boa, tem um casamento, está tudo certo, salário está na conta bancária, e você que tenta levar uma vida reta, está dando tudo errado. No fundo, você fica com uma raiva de Deus, porque você acha que Deus não é justo. Aí quando vai orar, esses sentimentos ambivalentes, eles vão envolvendo a mente e atrapalha a oração, e chega um ponto que você diz assim, eu não consigo mais nem orar, porque eu já não sei mais nem o que eu estou sentindo, nem por Deus. E por último, vem a tal da incredulidade, que a dúvida é uma incredulidade amena. A incredulidade, quando ela vem, é quando você diz assim, eu acho que tudo que eu confiei, que eu acreditei, não valeu de nada. Parece que Deus nem existe, né? É o oposto do que o Ricardo experimentou. E como pastor, eu lido muito com isso, gente. É impressionante como eu lido com essa dita dúvida por conta do sofrimento humano. Pessoas que entram em estágio de sofrimento e dizem assim, eu acho que Deus, na verdade, se Ele existe, que é a grande pergunta, né? Se Deus é bom, por que o mal existe? Se o mal existe, é porque ou Deus existe e não é bom, ou é porque Deus não existe. Isso é um raciocínio nosso, né? Nosso, eu digo, não nosso, raciocínio humano por conta do mal. Então essas questões, elas podem levar o nosso coração, muitas vezes, a ter uma certa dificuldade de orar. E o que fazer quando a gente tem dificuldade com a oração? A gente precisa lembrar de que Deus, pode ir, Ele entende o silêncio do crente.
Quando nós lemos o Salmo 139, nós entramos na dinâmica do salmista, quando ele declara a sua confiança no conhecimento de Deus sobre a sua pessoa e a sua realidade. Porque ele diz assim, olha, vamos pegar o texto de novo, só para nós renovarmos na nossa mente. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Primeira afirmação que ele faz: o Senhor me sonda e o Senhor conhece a minha vida. Mas ele diz assim: o Senhor conhece a minha realidade. O Senhor conhece o meu sentar e o meu levantar. De longe o Senhor entende o meu pensamento. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, realidade. Aí ele diz assim no versículo 4, olha, mesmo que não saia uma palavra da minha boca, eis que o Senhor tudo conhece. E quando a gente fala de oração, a gente lembra do quê? De falação. Falatório. Fala. E aí a gente entra numa crise complicada. Por quê? Porque a oração nem sempre é falação. Oração é comunhão. Comunhão com o Pai. A fala é uma ferramenta para a nossa comunhão. Só que nós estamos vendo uma geração mais complicada ainda, que ela acaba dando alguns formatos para a oração. Se a oração não for assim, se não tiver essa palavra, se não tiver isso, se não tiver aquilo, se não tiver declaração, se você não citar de forma correta, Deus não vai ouvir. E nós começamos a mudar as coisas diante de Deus. E aí quando você lida com pessoas, ou você mesmo, vive uma fase que você já não sabe mais o que falar na sua oração, você entra numa crise em relação ao seu próprio silêncio. E é por isso que eu quero pensar com você e fazer aqui 4 considerações. A primeira consideração que eu quero deixar com os irmãos essa noite é de que Deus nos conhece por completo. O conhecimento de Deus, ele não depende da nossa informação a Ele. Nós temos uma dificuldade de lidar com essa questão de conhecimento, por quê? Para eu conhecer o Vertelo, eu preciso que ele fale. Eu posso tirar conclusões sobre o outro. Eu posso tirar as minhas deduções sobre o outro. E geralmente, quando a gente conhece uma pessoa de primeira vez, a gente passa a falar, fulano, Ricardo? Não, Ricardo é meio estranho, é muito alegrão, é muito não sei o quê. Não estou dizendo que seja isso, né? Estou citando algumas coisas. O Ricardo é muito tímido, é muito... Eu nem conversei com ele. Eu tive, só para os irmãos verem, eu tive que perguntar o nome dele. Primeira vez que eu tive com o Ricardo foi num casamento da Perla. Nós sentamos à mesa e eu estive com ele e conversei um pouquinho, mas nem gravei o nome dele. Olha que indelicadeza minha. Então eu não posso dizer que eu conheço o Ricardo. Para eu conhecer a fundo o Ricardo, eu tenho que sentar com ele. Eu tenho que deixar ele falar. Porque geralmente a gente fala do outro, ou fala para o outro, mas não deixa o outro falar. Quando nós lidamos com a nossa relação com Deus, nós lidamos com alguém que nos conhece por completo. E quando eu digo conhece por completo, ele conhece os nossos pensamentos, e ele diz aqui, ele conhece as nossas intenções. Então não adianta nós escondermos as nossas intenções de Deus. Eu nunca esqueço uma mensagem que eu ouvi de um pastor muito conhecido meu, que ele disse assim, olha, Deus não nos trata segundo as nossas atitudes, mas segundo as nossas intenções. Porque, por exemplo, dízimo. Se eu ganhei R$100 no mês, e eu der R$10 de dízimo, eu estou com uma atitude correta? Estou. Dízimo é 10%, né? Não é 9%. Não é igual a 1,9 que é 10%. Tem que ficar sempre mudando, jogando alguma coisa. Não, 10 é 10. 10% de 100, R$10. Eu pego meus 10 lá e coloco o meu dízimo, atitude correta. Mas qual é a intenção que está por detrás daquela minha atitude de ofertante? É o que Deus leva em conta, gente. Então não importa. A gente pode tentar maquiar um monte de coisa, mas diante de Deus, Deus nos trata pelas atitudes, Ele trata pela intenção, e Ele conhece a intenção. Às vezes um pai, que a internet não me traga a polícia aqui, mas às vezes um pai bate no filho, que agora não pode nem falar em bater, né? Tanto mais bater. Mas bate no filho e ele erra, ele tenta educar o filho no caminho correto e às vezes usa da palmada, não pode bater nunca com a mão, a Bíblia manda usar a vara. Agora nem a vara, que senão dá cadeia, mas a Bíblia diz a vara. Aí você vai, corrige o filho e de maneira insana acaba usando a mão. Você está tentando acertar.
Ninguém bate no filho para disciplinar, para matar o menino. A atitude talvez tenha sido errada, mas a intenção era correta. E o filho sabe quando o pai depois explica, conversa, essas coisas tudo são resolvidas, a gente entende. Aqui, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser visto assim, olha, Deus me conhece por completo, Ele sabe os meus motivos, os meus pensamentos, Ele esquadrinha o meu andar, meu deitar, meu levantar, Ele conhece todos os meus caminhos. E quando o salmista fala todos os meus caminhos, estão incluídos naqueles caminhos todos os momentos que ele foi para o templo, que ele foi para fora do templo, que ele foi para o seu trono legislar sobre o povo, o seu pecado, as suas histórias, o seu momento quando ele tomou decisão errada de construir uma casa para o Senhor, todos os meus caminhos. Ele conhece. Então quando nós pensamos no silêncio, nós precisamos entender o seguinte, olha, Deus sabe o que passa na minha vida. E Deus sabe por que eu não estou orando. Deus sabe por que eu não estou falando. Porque Deus sabe que se eu fosse falar, eu falaria um monte de coisa que eu não deveria falar. Vanessa, pede para o Adonias falar mais baixo lá em cima. Senão eu peço para ele vir para cá e eu vou para lá, fica mais fácil. Os irmãos percebem isso? Se eu vou orar, eu preciso ter isso comigo. Porque há uma tendência em pensar que Deus só vai ouvir a nossa oração e só vai atender a nossa oração se nós explicarmos para Ele, falarmos para Ele, contarmos o caso completo para Ele, dermos justificativas para Ele. Irmãos, eu gosto muito da expressão de Jesus, quando Jesus diz lá em Mateus 6, e tu quando orares, entra no teu quarto, ora ao teu Deus que te vê em secreto, e teu Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Mas quando você for orar, não faça como os gentios que ficam falando um monte na presença de Deus. Porque os gentios precisam falar um monte, porque eles não sabem se estão sendo ouvidos, mas vocês sabem que vocês estão sendo ouvidos. A nossa oração, ela tem que ser o resultado da convicção dessa comunhão com o Pai. Ou seja, eu sei que o meu Deus me conhece por completo. Ele conhece, eu lido com psicologia, vocês sabem disso. Então, por exemplo, você tem lá um fulano que disse assim, que nós temos o consciente e o inconsciente. As coisas vêm do consciente, você joga lá para o inconsciente, e depois tudo que está no inconsciente volta através das neuroses, dos traumas, dessas dificuldades psíquicas todas. Tudo bem, vai que ele esteja certo, pode ser que sim, pode ser que não, é apenas uma teoria. Mas pense bem, se existem histórias do passado que mexem com a nossa psique, Deus sabe disso. Por isso que o profeta diz que ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Porque ele nos aconselha partindo de um pré-conhecimento nosso, ele conhece a gente. Então a nossa oração deveria ser somente aquela oração de culto, onde você vem, recebe a oração do pastor e vai embora. Deveria ser uma expressão de comunhão com o Pai. Eu converso com alguém que de fato sabe o que passa na minha cabeça. Sabe quais são as minhas lutas, sabe quais são as minhas tentações, as minhas fantasias, os meus pecados, os meus desejos, as minhas revoltas, as minhas iras, as minhas raivas, porque não adianta eu esconder de Deus essas coisas, porque Ele conhece por completo. Ele sabe, irmãos, quando. Se você pudesse, você tiraria a própria vida. Não precisa falar como Moisés, Senhor, tira a minha vida. Falar como Elias, ó Senhor, leva a minha vida. Ou como Jonas, quero morrer. Ou como Jeremias, miserável o dia que eu saí do ventre da minha mãe. Ele sabe disso, irmãos. Não, nunca vou dizer a Deus que eu já pensei em me matar. Eu já disse para Deus, Deus, se eu pudesse, eu tiraria a minha vida nesse momento. Quando nós nos relacionamos com Deus, em termos de oração, nós vamos ter isso aqui como convicção. Deus nos conhece por completo. Você não precisa informar a Deus sobre o que está acontecendo. Ele sabe. Aí você diz para mim assim, mas se ele sabe, então por que ele não se mexe? Não é? Mas se ele sabe, por que ele não se mexe? Então se ele não se mexe é porque ele não é bom.
Pô, ele não existe. Será que ele existe? Então a gente começa com esse negócio todo. Por isso que vem a nossa confiança na palavra. A palavra diz: o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu levantar, o Senhor conhece o meu sentar, o Senhor conhece o meu deitar, o Senhor esquadrinha o meu andar, o meu deitar, conhece os meus caminhos, entende os meus pensamentos. Isso deve servir de base para nós entendermos quando nós estamos quietos diante de Deus. Nós estamos quietos, mas Ele sabe o que passa com a gente. Segunda consideração: Deus não depende... Faltou um não aí, Lucas. Põe para mim. Deus não depende das nossas palavras. Eu gosto muito, e aqui eu quero indicar para a Beatriz, ela não assistiu ainda, mas eu acho que ela já assistiu. Põe lá, Lucas. Vê se entra aí. Quem já assistiu esse filme? Já assistiu, Beatriz? Já assistiu esse filme, Bertelo? Já assistiu? 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 A história desse filme ela é muito interessante. Eu já assisti umas 3 vezes e assistiria e choraria de novo pela maneira como o filme ele apresenta uma realidade tão bacana, né? A história do menino que é concebido num encontro casual entre um guitarrista e uma violoncelista. Um casal muito bonito, uma moça muito bonita, toca violoncelo, o rapaz toca guitarra, e eles se encontram no encontro casual, tem um filho, e depois eles se afastam, e aquele negócio todo, e o menino vai ser criado num orfanato. E o menino ele tem um dom musical muito grande. Ele compõe uma peça, né, musical, e ele toca violão e acaba sendo cuidado por um homem que fica na rua e toca nas praças, e aquele negócio todo. O que o menino faz? O menino começa a usar o dom dele para tentar encontrar os pais. É muito lindo. E qual era o dom do menino? A música. Porque os pais eram musicistas. Então ele começa a fazer da música uma maneira de chegar aos pais, e ele chega. Por quê? O rapaz e a moça se encontraram, tiveram lá, né? Situaçãozinha deles, tiveram o menino e se separaram. Cada um foi para um lado. Então nem os pais se viam mais, nem os pais viam o filho, nem o filho sabia quem eram os pais, porque foi logo o nenenzinho para o orfanato. E num concerto, numa praça, ali o menino rege a peça musical que ele fez, e os pais aparecem, os pais se reencontram e encontram o filho. Por isso que é o som do coração. Coisa linda. E eu fiquei pensando, toda vez que eu assisto esse filme, eu fico pensando em Deus, na verdade. Porque Deus não precisa das nossas palavras. Ele até pede que oremos, mas caso aconteça de nós não conseguirmos nem verbalizar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, Ele ouve o som do coração. Ele sabe o que está dentro da gente. Ele entende isso. Por quê? Se você pensar que a oração ela é só mediada pela linguagem falada, pelas palavras, você coloca o deficiente auditivo numa situação complicada. Você coloca as pessoas que não sabem bem o que falar numa situação complicada. Eu acho que é por isso que Paulo disse assim, olha, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque quando nós não sabemos pedir como convém, o Espírito Santo faz isso. Você já teve essa oração? Que você vai diante de Deus e fala assim, Deus, eu não sei nem o que pedir. Então, eu sempre digo assim, quando você não sabe o que fazer, não faz nada. Porque quem não sabe o que fazer, quer fazer, só dá com um burro na água. Então se você diz assim, Deus, eu não sei nem o que pedir, então não pede. Fica ali, comunhão com o Pai, pertinho dele, deixa que ele resolve o seu problema. Né? Ele vai sinalizando. Então assim, Deus não depende das nossas palavras. Então quando nós vivenciamos o silêncio, que não sabemos como orar, o que orar, como falar, precisamos lembrar que o nosso Deus não depende das nossas palavras, porque Ele ouve o som do nosso coração.
Terceira consideração. Deus entende os nossos estados emocionais. Irmãos, falar sobre emoção me dá emoção. Porque na verdade nós somos seres emocionais. Nós não somos robôs. Então quando a Bíblia diz, eu gosto de um livrinho amarelinho, pequenininho, fininho, que eu tenho assim, quando ele fala sobre oração, a oração é mais do que palavras. Ele diz assim, olha, a Bíblia diz que tu quando orares, você quando orar, ore em nome do Senhor Jesus. Certo? Aí ele faz a pergunta no livro, eu acho muito interessante, ele diz assim, se você colocar um robô falante, e esse robô falante falar algumas palavras, e no final ele disser, em nome do Senhor Jesus, essa oração será ouvida? Ele diz que não, porque a oração não é só ouvida pelas palavras que falamos, porque na oração está envolvido todo o ser da pessoa que ora. E Deus sabe disso. Ele sabe o porquê que muitas vezes nós não oramos. Ele sabe o porquê que muitas vezes, em vez de orar, nós fazemos como Ana no templo, choramos. Ele sabe o porquê muitas vezes as nossas palavras são retidas pelas lágrimas ou pela mudez. Ficamos mudos. Não sabemos. Se você diz, pastor, eu nunca passei por isso, quer dizer para você que eu já passei. De eu chegar diante de Deus, no gabinete, me ajoelhar e falar assim, Deus, eu não sei nem o que dizer. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, então cala a boca para você não piorar a situação. E você ficar ali na presença de Deus, chorando, só, chorando. E no final do choro você diz, em nome de Jesus, amém, limpa o nariz e vai embora. Né? Em nome de Jesus, amém, porque as tuas lágrimas, elas falam. As lágrimas falam, irmãos. As lágrimas falam. Né? Então aqui, Deus entende os nossos estados emocionais, porque foi Ele que nos criou como seres emocionais. Então, quando nós sentimos raiva, ódio, quando nós sentimos tristeza, rancor, amargura, nós entramos, e sempre aparece um crente para dizer para nós, isso é coisa do diabo. Se é coisa do diabo, então o diabo que criou a gente assim? Não, irmãos. Se você sente muitas vezes raiva, amargura, ressentimento, tem lá o seu estado de espírito movido pelas suas emoções, foi Deus que te fez assim, e Ele sabe que você é assim, Ele entende essas oscilações emocionais, Ele sabe o dia que você está orando, e na verdade você não está falando bem, consciente do que você está falando, Ele sabe que a sua oração está movida por uma emoção machucada, ferida, maculada, um monte de coisa, Ele sabe disso. E Ele sabe que muitas vezes você não ora, não porque você não o ame, mas porque você não sabe mais o que dizer. Né? E às vezes tem até medo de falar e acabar negando o seu próprio Deus. Então Deus entende os nossos estados emocionais. E por último, que é o que eu acho que é mais assim, que nos fortalece, é que Deus continua trabalhando em meio ao nosso silêncio. Deus não é uma máquina de retirar refrigerante, que Ele só trabalha quando você põe a ficha. Deus não é uma bomba de gasolina, que você só trabalha quando você coloca lá o que você quer, a quantidade de combustível, e liga, ele funciona. Há um grande pregador do passado que diz assim, Deus não age senão de acordo com as nossas orações. Eu gosto muito desse pregador, mas muitas vezes eu citei isso nas mensagens, mas depois eu fiquei pensando, não é só assim não, porque tem muitas vezes que a gente não ora e Deus continua trabalhando. Eu sei de muitas coisas que Deus fez que eu não pedi. E Ele fez. E depois eu pensei assim, mas era bem isso que eu queria. Até porque Ele faz além do que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Não são as nossas palavras que dão uma dica para Deus do que Ele pode fazer. A nossa responsabilidade é o compromisso, é a fidelidade, é ficar pertinho de Jesus. O resto Ele sabe o que fazer, porque se Ele precisasse da nossa opinião sobre o que Ele tem que fazer, nós seríamos deuses e Ele seria servo. Mas Ele é Deus, Ele não precisa de opinião. Eu sempre digo assim, você quer abençoar? Não atrapalha a Deus.
E um dos grandes problemas dos pastores é que eles ficam na frente de Deus, né? Nós pastores temos essa mania, a gente quer ficar na frente de Deus resolvendo as coisas, dando ideia para Deus. Senhor, a igreja precisa disso. E ele pergunta para nós assim, mas quem disse que a igreja precisa disso? Senhor, aquele irmão precisa disso, mas quem disse? Deus, ele sabe o que ele faz, porque mesmo que a gente fique em silêncio, ele continua trabalhando exatamente em meio ao nosso silêncio. A gente não sabe o que orar, como pedir. A única coisa que Deus quer é que nós fiquemos perto dele através de Cristo Jesus. Quando nós lemos o Salmo 139, nós entramos no versículo 6, quando o salmista diz assim: esse conhecimento do Senhor é maravilhoso demais para mim, eu não consigo entender. Irmãos, o que eu estou pregando, se você não entender, não se sinta um crente fraco não, porque o salmista disse assim, olha, esse nível de conhecimento do Senhor eu não entendo. Sabe por quê? Porque nós costumamos ver a vida partindo da nossa percepção da realidade. E a percepção da realidade de Deus é outra. E o salmista no versículo 6, ele diz, o conhecimento do Senhor é maravilhoso demais para mim. Eu acho bonito, eu fico encantado, eu gosto de multidões. Eu acho bacana quando a gente vê alguns pregadores que conseguem reunir por conta da oração multidões, que continue assim, não há dificuldade. Mas a minha teologia me diz uma coisa, o crente, ele precisa ter uma caminhada segura aos pés de Jesus. Não é na hora da enfermidade, ele corre na presença de Deus, e ali ele pega um pastor que sabe fazer oração, porque ele não sabe fazer oração. Aí ele vai diante de um pastor que sabe fazer oração, aquele pastor que sabe fazer oração, bota a mão nele, ora, expulsa o demônio, ou cura a enfermidade, ele volta para casa. Mas e o dia a dia? Quem é que vai viver o dia a dia daquela pessoa que foi curada? Quem é que vai ensinar essa pessoa a andar com Deus no dia a dia, no cotidiano, nas suas lutas, nos seus sofrimentos, nos seus questionamentos? Quando a enfermidade não for curada, o que fazer? Quando você ora pela coisa boa, para Deus abençoar, e sai o oposto do que você pediu, como é que você pastoreia um povo desse? Como é que você ensina a pessoa a conviver com Deus que tem esta prática de que mesmo que você não saiba orar do jeito certo, como você acha que tem o jeito certo, que você não tenha estado emocional para clamar ao Senhor, não saiba as palavras que você deve usar, e você crer que Deus continua te amando, trabalhando, operando para o seu próprio bem. E é por isso que nós precisamos fechar essa nossa palavra só relembrando ao nosso coração. Pode passar, Lucas. Deus continua nos ouvindo, mesmo em meio ao nosso silêncio. Amém? Mesmo que você não esteja orando. E essa minha mensagem não é um incentivo à não oração. Não é não. Essa mensagem é um incentivo a um outro nível de oração. É a oração da comunhão. Na sua comunhão com Jesus, quando você orar, você se lembrar que mesmo quando você não orou, Deus continua sendo o mesmo. Conhecendo o seu coração, conhecendo suas necessidades, sabendo das suas lutas. E é esta comunhão com Deus que vai te dar firmeza, a ponto de dizer como Paulo, olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter e a passar falta. Aprendi a ter saúde e a ter enfermidade, né? Aprendi a viver essas duas realidades. A realidade fácil da vida, não sei se existe realidade fácil na vida, né? E a realidade difícil da vida. Aos momentos de perdas e de ganhos, de dores e de alívio, de paz e de guerra, porque eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que o Senhor me conhece e está comigo. Amém, irmãos? Nós vamos orar, nós vamos interceder a Deus. E a nossa oração ela tem que ser respaldada por aquilo que nós ouvimos, por esse Deus que tudo conhece. Feche os seus olhos. Talvez você não esteja vivendo esse tempo do silêncio. Talvez você esteja vivendo o tempo da fala, você consegue orar. Mas talvez você lembre de alguém que falou com você essa semana a seguinte expressão: eu não estou mais nem conseguindo orar. Quem sabe você possa ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa e levar uma palavra de consolo e de orientação. Ou quem sabe você que aqui está.
esteja dizendo no seu coração: eu não tenho conseguido orar mais por isso, eu não tenho conseguido mais orar por aquilo, porque eu já não sei mais como falar sobre essa situação. Às vezes é uma perda, às vezes é um sonho que não se realizou, e de repente você diz: eu não oro mais, eu já não sei mais o que dizer. E nessa noite Deus está dizendo para você: olha, eu te conheço, eu te ouço, eu te entendo e eu te ajudo, porque eu continuo trabalhando enquanto você fica quieto no seu pensamento, nas suas conjecturações sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento, sobre as suas perdas, as suas saudades, suas angústias. E é assim que Deus quer se relacionar com você, a ponto de dizer que eu sei que o Senhor tudo conhece. Pai querido, nós nesta noite renovamos no nosso coração a convicção de que o Senhor é um Deus que conhece a nossa vida por completo. O Senhor é um Deus que, mesmo que a nossa garganta fique seca, a nossa voz não saia, mesmo que não saibamos bem o que dizer, nós podemos lembrar que o Senhor é um Deus que entende as nossas oscilações emocionais, os nossos momentos. O Senhor é um Deus que continua trabalhando, mesmo quando a gente já não sabe bem o que dizer. Eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que não depende da gente. O Senhor é um Deus que age por amor e por misericórdia. Eu sei, ó Deus, que cada pai, cada mãe que aqui está, cada esposo, cada esposa, cada homem, cada mulher, cada filho, cada um de nós aqui carrega na alma o seu silêncio. Às vezes são silêncios que são emoldurados por pecados ocultos, silêncios emoldurados por angústias, silêncios emoldurados por ressentimentos ou por dúvidas e incredulidades. Mas Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque mesmo em meio ao nosso silêncio da alma, o Senhor continua nos amando e nos entendendo e nos ajudando. Eu coloco diante do Senhor aqueles que nesta noite vivem esse silêncio, não conseguem mais e já não sabem mais o que pedir e o que dizer sobre determinada circunstância. Eu peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor traga consolo, orientação, sabedoria, e que desse silêncio, Deus, saia muitos brados de louvor a Jesus Cristo, na convicção de que o Senhor continua atento ao nosso clamor, mesmo que seja um clamor silencioso, mesmo que seja um clamor que venha pelas lágrimas, mesmo que seja um clamor que venha pelo sussurro, mesmo que seja um clamor que venha apenas por gestos. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor e pedir por todos aqueles que se colocam nesta mensagem e pedem ao Senhor que os abençoe. Visita esses corações, seja daqueles que estão aqui, ou daqueles que, porventura, estejamos agora lembrando de pessoas que lutam com o silêncio na oração. Que o Senhor traga, Pai, um novo tempo. Não um tempo da fala,
mas um tempo da confiança. A confiança em um Deus que tudo conhece, em um Deus que não precisa ser informado das circunstâncias, mas um Deus que espera apenas confiança, dependência e esperança. Eu coloco diante do Senhor cada um que se envolve nesse momento da palavra e diz: Pai, eu me vejo nesse contexto. Eu peço que o Senhor a estes abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.